Estou muito feliz, né? Me sinto muito honrado de verdade, muito honrado por ter sido convidado para poder trazer essa mensagem no dia de hoje. Um dia tão especial para todos nós, um dia tão especial para a nossa igreja, para a nossa embaixada, né? Eu estava ali na bateria na hora do compromisso, na hora dos hinos tocados, eu estava lembrando do meu tempo de embaixada. Estava ali tentando segurar um pouquinho o choro, porque foi uma época fenomenal na minha vida, uma época que infelizmente não volta mais, né? A gente deixa a embaixada, por mais que a gente continue sendo embaixador, afinal de contas, uma vez embaixador... Urra, sim. A galera tá afiado, gostei. Mas a gente estoura a idade, né? A gente sai e a gente fica velho, a gente não pode mais voltar, né? O tempo de embaixador, o tempo que a gente pode participar de todas as atividades, jogar os campeonatos de futsal, né? Os congressos, Jogos da Independência, enfim. Foi um tempo que Deus colocou na minha vida e eu vejo essa embaixada aqui cumprindo mesmo a palavra nesse tempo, né? Que é construindo meninos para não remendar homens. Quando fala, instrui o menino no caminho que se deve andar e quando ele envelhecer, ele não vai se desviar dele. Então, a gente vê quantos frutos essa embaixada já conseguiu, quantos conselheiros já passaram. O conselheiro Paulo, desde que eu entrei na embaixada, né? Ele já estava lá e antes disso também já tinha sido conselheiro de tantos outros, tantas gerações que passaram por aqui. E eu entrei na embaixada aos 8 anos de idade, né? Eu passei 10 anos da minha vida servindo essa embaixada aqui. Como o conselheiro Paulo falou, fui embaixador-chefe por um tempo, né? Tive também esse privilégio. E foi aqui que eu aprendi as melhores coisas da minha vida, foi aqui que eu aprendi boa parte, né, da palavra de Deus, foi aqui que eu fui instruído, né? Claro que os meus pais também têm, na minha criação, têm muito mérito nisso, mas eu devo muito quem eu sou hoje à embaixada da Pastor Joaquim Coelho dos Santos. Então, se vocês que estão aí hoje, né, aproveitem esse tempo, porque passa assim. E aí a gente tem vontade de voltar e não pode, né? Então, a gente fica velho, cara. Então, aproveite esse tempo, porque ainda mais essa embaixada aqui, né? Que fez tantos frutos, tantas pessoas já passaram por aqui e hoje são grandes homens, né? Então, que Deus continue abençoando, né? 60 anos de uma embaixada. E vamos lá. Eu queria começar... E queria que, primeiramente, você deixasse tudo para lá, tudo para trás aí agora. Você, de preferência, desligasse até seu celular, porque falo por experiência própria, porque tantas vezes isso tira minha atenção, não só nas mensagens, mas em tudo que praticamente a gente faz. Então, isso acaba atrapalhando um pouco a gente. E queria que você prestasse muita atenção. Cada mensagem que a gente escuta pode ser um divisor de águas na nossa vida. Talvez hoje seja um dia que Deus vai transformar a sua vida. Talvez seja um dia diferente. Daqui para frente vai ser tudo diferente. Então você não pode perder isso por simples bobeiras, né? Preste atenção, não vai ser tão demorado, mas preste atenção, porque Deus quer falar com você hoje. Deus trouxe aqui cada um, né? Nesse dia tão chuvoso, como foi falado aqui, para você poder ouvir essa mensagem. Então, preste atenção e que Deus esteja falando no momento. Que você possa olhar para cá e não veja Dylan falando, mas sim Deus querendo falar com você. Queria começar de um jeito diferente. Em vez de eu começar falando, eu queria ouvir um pouco, principalmente dos embaixadores. Queria saber, deixa eu escolher um aqui. As carinhas. Estão tudo olhando para baixo, ó. Deixa eu escolher um aqui que vai saber me responder. Ismael, embaixador Ismael, esse aqui é o cara. Olha lá, hein, Ismael. Espero que você saiba. Eu queria saber, para todo mundo aqui também saber, né? O que significa a palavra embaixador? Embaixador. Embaixador é aquele que representa seu governo em outro país.
Uma salva de palmas aqui para o embaixador Ismael, né? Muito bom, muito bom. Esse aqui tá afiado, né? Deixa eu ver outro aqui, Luquinha. Eu tô com medo de Luquinha, cara. Tô com medo de Luquinha. Mas eu vou tentar, vou arriscar. Eu vou arriscar. Embaixador Lucas Alves. Eu quero que você diga aí para a galera o que é o embaixador do rei. Embaixador do rei é aquele que representa Jesus Cristo aqui na terra. Uma salva de palmas também para Lucas, né? Embaixador Lucas. Galera aí tá afiado, né? Isso aí a gente aprende logo no início da embaixada, né? O que significa cada nome, né? Quem é o embaixador, quem é o embaixador do rei. E por muito tempo eu estive repetindo isso na embaixada, né? A gente pergunta, quem é o embaixador? O embaixador é aquele que representa o seu governo em outro país. Tudo como eles falaram ali, né? E eu estava refletindo um pouco em casa e eu estava pensando, por que numa organização que se fala tanto de Jesus, né? Por que a gente precisa, primeiramente, aprender o que significa a palavra embaixador, né? Embaixador. É aquele que representa o seu governo em outro país. Parece que a primeira vez que eu ouvi, parecia não fazer muito sentido, assim, aonde quer chegar? Por que faz a gente aprender isso, né? Talvez você, embaixador, fique sempre repetindo, mas não pare para pensar, às vezes, né? O embaixador é aquele que representa um governo em outro país, né? Nós temos várias embaixadas, né? E agora não só falando embaixada, nossa organização, mas a gente tem embaixadas, né? O Brasil, por exemplo, tem sua embaixada brasileira, né? Presentes em outros países. Não faz muito sentido o Brasil ter uma embaixada brasileira dentro do Brasil. A embaixada ela representa o seu país, o seu governo, as suas diretrizes, a sua visão, ela precisa estar inserida em outro país, em outros países, né? E para isso serve a embaixada. Então, existem vários embaixadores por aí. Existe embaixada nos Estados Unidos, existe uma embaixada brasileira no Canadá, no México, nos países da Europa. Existe uma embaixada em cada país, porque a gente precisa de representantes para representar o nosso país. Assim também, outros países têm as suas embaixadas em outros países. Beleza? Isso aí a gente aprende. Apesar da gente ficar repetindo, muitas vezes não parar para pensar. Mas o embaixador do rei, e por isso que a gente aprende o nome embaixador antes, é para fazer essa analogia, para que a gente possa saber o que é o embaixador do rei. Se um embaixador é aquele que representa o seu governo em outro país, logo, o embaixador do rei é aquele que representa o governo de outro lugar aqui na terra, que é o governo de Jesus, é o reino de Deus. Isso é um privilégio, porque Deus escolheu a gente para estar representando Ele aqui, né? Jesus, há alguns anos atrás, né? 2017 anos atrás, ele nasceu e depois morreu e deixou essa responsabilidade em nossas mãos. Então nós ficamos encarregados de representarmos Jesus, que não está mais aqui fisicamente entre nós. Coube a nós, agora, levar essa mensagem. Isso é responsabilidade. Somos pequenas partes do reino de Deus aqui na terra. Somos responsáveis por levar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem. Nós somos embaixadores. Assim como tem as outras embaixadas nos outros países, nós colocamos a nossa embaixada aqui na terra para representar Jesus Cristo. Show? Tranquilo. Agora, o embaixador do rei é aquele que representa Jesus Cristo aqui na terra. Nós aqui estamos comemorando 60 anos da Embaixada Pastor Joaquim Coelho dos Santos. Nós temos aqui a Embaixada de Veracruz também presente. Então, temos tantas outras embaixadas aqui presentes em Campos, no país, no mundo. Agora, eu quero fazer uma terceira pergunta, mas ninguém precisa responder. Será que somos embaixadores do rei? Ou simplesmente estamos indo a uma organização e nos dizendo, né? Eu queria que você entendesse que todo embaixador do rei não é aquele que somente está ingressado na embaixada. Cada um que está aqui hoje, eu acredito que seja um embaixador do rei.
né? Até mesmo aqueles que nunca participaram da embaixada, da organização. Todos nós que estamos aqui somos embaixadores do Rei. Nós representamos Jesus aqui na terra. Nós somos embaixadores. Então, se você veio aqui com uma pretensão tipo, eu vou ver lá os embaixadores, você é um. Você é um embaixador do Rei. Então, essa palavra também é para você. Agora, será que nós somos verdadeiros embaixadores do Rei? Eu estive preparando essa mensagem e logo no início eu fiquei meio receoso de falar isso. Porque a história que a gente vai contar aqui um pouco, né, sobre um homem da Bíblia, não é uma história muito feliz. Não é uma história muito agradável de se contar. Não é uma história que tem um final feliz. É uma história triste. É a história de alguém que se dizia embaixador do Rei. Que se dizia discípulo de Jesus. O nome dele, né, quando a gente fala sobre tantos discípulos, você pode passar aí na sua cabeça Pedro, Tiago, João, mas se eu virar para você e falar assim, foi o que traiu Jesus, quem que é? Judas. Quando a gente fala o discípulo que traiu Jesus, o primeiro nome que vem, todo mundo sabe, Judas. Judas Iscariotes. E eu não conhecia muito bem a história desse homem, que andou com Jesus e foi discípulo de Jesus. Mas você o conhece apenas como traidor. Quem foi Judas? Traidor. E traiu Jesus. Pronto. E às vezes você põe um ponto final aí e não procura saber o que aconteceu. E você pisa e fala assim, cara, Judas merecia mesmo a morte. Ele merecia porque ele fez tudo errado. Ele traiu Jesus, é isso aí. A gente adora fazer isso, né? Não estou aqui para fazer você mudar de ideia e falar assim, não, Judas fez atitudes legais. Não estou dizendo isso. Não estou aqui para fazer você pensar isso. Eu estou aqui para trazer uma reflexão a respeito da vida de Judas, para as nossas vidas, para que a gente possa ver se a gente tem sido o Judas do nosso tempo. É pesado falar isso. É complicado falar isso. Porque quando a gente fala em trair, é uma palavra forte, né? Depois que Judas traiu Jesus, ele se matou. E é pesado falar que a gente pode ser considerado um Judas do nosso tempo. Mas é essa palavra que Deus me deu. Primeiramente veio a mim, eu quero compartilhar com vocês. Primeiramente, Judas faz referência ao nome, né? O nome dele faz referência à tribo de Judá. Faz referência, não quer dizer isso. Mas faz referência à tribo de Judá. E em grego, não, em hebraico, quer dizer o abençoado. Então, o nome Judas quer dizer o abençoado. Por incrível que pareça. Quer dizer o abençoado ou o admirável. Né? O nome Judas quer dizer isso. E até quem não conhece de Bíblia, ou nunca leu a Bíblia na vida, pode ser até uma pessoa que nem acredita em Deus, uma pessoa ateia, né? Até essa pessoa sabe quem foi Judas. É incrível. Até no nosso vocabulário do dia a dia, a gente tem isso aí. Você é mó Judas, né, cara? Você é mó Judas. Quando a gente fala isso, né, quer dizer o quê? Que você entregou o cara, ou que você está traindo o cara. Dedo duro, né? Ficou no vocabulário. O nome Judas é falado por muitas pessoas até que não acreditam em Deus. Ficou famoso a esse ponto. Mas por ele ter traído Jesus. Eu estive vendo algumas coisas lá e uma vez levantaram uns dados lá na Alemanha de pessoas que, após o governo de Hitler, pessoas que tinham o sobrenome Hitler em seu nome, todas, trocaram de nome. Se você hoje for na Alemanha, isso aí é claro que eu não fui na Alemanha, eu não sou rico para isso. Mas se você for na Alemanha, você
e você falar o nome Hitler, as pessoas vão falar, shh, fica quieto. Fica quieto. Porque eles têm vergonha do nome Hitler. Eles não suportam, você não pode falar. Se você falar Hitler, lá na Alemanha, se prepara, porque é capaz de você ser linchado lá, sei lá. Eles têm vergonha do nome. Pela história, pelo que Hitler fez com o país, as pessoas tomaram desprezo até pelo nome Hitler. E eu acredito que lá não existem mais pessoas com esse nome. Na verdade, eu nunca conheci um Hitler. E, pelo menos, se na Alemanha é difícil, imagina em outro país. Então, eles tomaram desprezo. Por que eu estou falando isso? O nome Judas também foi desprezado. Você pode conhecer, mas eu nunca conheci um cara chamado Judas. Pessoalmente, nunca vi. Nunca conheci. Teve um acontecimento lá no Rio de Janeiro, em que um rapaz foi colocar o nome do filho, Judas Tadeu, em referência a outro cara, né? Judas Tadeu. E o cartório rejeitou o nome, porque alegou que o menino poderia futuramente sofrer de bullying com esse nome. O nome Judas tomou um desprezo também, assim que de Hitler. O nome Judas foi desprezado. As pessoas não querem colocar o nome dos seus filhos como Judas, porque ele acabou com isso. O engraçado é que na época, o nome Judas só perdia em número para o nome de Simão Pedro. Porque muitas pessoas se chamavam Simão e muitas pessoas se chamavam Judas. Naquela época. Tanto que o Judas que está na sua Bíblia, o livro Judas não foi o Judas Iscariotes, foi um dos discípulos, mas não era os Iscariotes. Porque no meio dos 12 discípulos também existia outro Judas, que não era os Iscariotes. O nome Judas era muito frequente na época de Jesus. Muitas pessoas colocavam. Hoje, tomaram desprezo. Judas também foi um cara que foi como se fosse um estrangeiro. Ele foi o único dos discípulos que não veio da Galileia. Ou seja, até mesmo o sotaque dele era um pouco diferente dos outros discípulos. Ele poderia até se sentir um estranho no ninho. Judas foi o único dos discípulos que não veio da Galileia. Mas o interessante é o seguinte, eu quero começar a reflexão com você agora, e você parasse para pensar em coisas que normalmente a gente não para quando a gente fala esse nome. Judas, ele foi chamado por Jesus para ser discípulo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, para a gente começar a conversar, em Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, versículo 12. Abre aí sua Bíblia. Lucas 6, versículo 12. E olha só que interessante. Lucas 6, versículo 12. Diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Está falando de Jesus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, que não é o Iscariotes, e Judas Iscariotes, aí pode parar aí, que foi o traidor. Lucas, quando escreveu isso, claro que ele já tinha presenciado o que aconteceu. Porque os discípulos não sabiam que Judas iria trair Jesus. Talvez não, com certeza Jesus já sabia. Mas os discípulos não sabiam. O engraçado é que a Bíblia fala que Jesus passou a noite inteira, virou a noite. Quem aqui já virou a noite sabe. E quem aqui ora muito sabe. Virou a noite orando para que
chegasse o dia e ele pudesse escolher 12 discípulos. Ou seja, Jesus não foi escolhendo a dedo. Jesus orou. Teve uma orientação de Deus para que escolhesse 12. E dentre esses 12 estava Judas Iscariotes. Eu fico pensando que Jesus só veio uma vez aqui na Terra, cara. Uma vez. Como carne, né? Só veio uma vez aqui na Terra e ele vai voltar. Mas ele só veio uma vez. E essa vez que ele veio, ele passou 33 anos aqui. E ele podia fazer tudo sozinho. Porque ele também era Deus. Podia fazer tudo. Mas ele preferiu escolher 12. E logo dentre os 12, ele escolheu também Judas. Judas, cara, era um privilegiado. Porque nem eu e você tivemos esse privilégio de ver Jesus pessoalmente, fisicamente, ver Jesus operando os milagres, ver Jesus fazendo as coisas que deveriam acontecer, ver Jesus cumprindo a profecia. Nenhum de nós pudemos ver. Nem o apóstolo Paulo, que veio depois, ele pôde ver Jesus. Nem ele. Um dos maiores evangelistas da Bíblia. Ele não teve esse privilégio, mas Judas Iscariotes teve esse privilégio de ver e andar com Jesus. A gente não para pensar, mas Judas também largou tudo para trás. Isso é difícil para a gente. A gente vê aí missionários, a gente vê tantas pessoas que largam tudo para trás para poder servir a Jesus. Largam família, largam esposa, largam filhos em casa para poder servir a Jesus. Judas também fez isso. Judas também fez isso. E o último fato sobre ele, talvez nem todos saibam, no meio dos 12 discípulos existia um chamado Mateus. Ele era antigo cobrador de impostos. Mas mesmo assim, quem ficou encarregado de ser o tesoureiro do grupo de Jesus era Judas. Judas cuidava do dinheiro de todos os discípulos e do mestre. Apesar de Mateus já saber mexer com dinheiro, Judas foi o escolhido para que ele pudesse cuidar do dinheiro dos apóstolos. Olha a responsabilidade. Olha só, cara. Jesus veio aqui, os discípulos também tinham suas finanças, claro. Precisavam pagar impostos. E Judas é quem cuidava do dinheiro. Ele era o mais instruído do meio dos 12 discípulos, para que ele pudesse cuidar do dinheiro. Então a gente está vendo aqui que Judas não foi apenas o traidor. Judas teve muitas qualidades. Judas ensinou talvez poucas coisas para a gente logo no início da caminhada dele. A gente vai ver que isso muda. Que Jesus já sabia desde o início. Mas eu queria compartilhar com você as semelhanças de um discípulo verdadeiro de Jesus e o que Judas fazia. Estava tudo normal. Estava tudo sob controle. Estava tudo tranquilo. Como que ele se tornou logo o traidor? Eu queria que você abrisse em João, capítulo 13, e você deixasse aberto. A gente vai falar sobre esse texto. João, capítulo 13, a partir do 21, versículo 21. João 13, a partir do 21. Tem como colocar na NVI? Por favor? Show. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se. Repita: perturbou-se. Perturbou-se. Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele.
Simão Pedro fez sinais para esses discípulos. Pss, pss, pss. João, pergunta a quem ele está se referindo ali. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, como a gente viu aqui, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Vamos até o 36. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Encerrando no 37. Quer dizer, no 38. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Repita: darei a minha vida por ti. Foi o que Pedro falou para Jesus. Próximo. Então, Jesus respondeu: você dará a vida por mim, Pedro? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Essa época em que Jesus e os discípulos estavam vivendo, era uma época especial. Nesse tempo onde eles estavam, estava se aproximando a época da Páscoa. E hoje a gente conhece muito a Páscoa como a ressurreição de Jesus. Mas Jesus ainda não tinha sido morto. Logo, como que tinha Páscoa? A Páscoa, na verdade, é comemorada há muito, muito, muito tempo. E na época de Jesus não era diferente. Todos ali, os judeus, o povo de Israel, eles comemoravam essa época. Mas comemorar o quê? Era uma tradição, todo mês de abril, o povo de Israel, no caso ali os judeus também, comemorarem a libertação do povo de Israel quando ele era cativo lá no Egito. Quem determinou isso foi Moisés. Faz muito tempo. E eles comemoravam isso até o dia de Jesus. Até a morte de Jesus. Até então a Páscoa era comemorada por esse motivo. O povo de Israel foi liberto das mãos dos egípcios. E por causa disso, todo ano eles comemoravam. Então, a época em que os discípulos estavam inseridos nesse dia, onde já se aproximava a Páscoa, era a época de libertação. O povo estava eufórico. O povo estava realmente acreditando que eles seriam libertos, porque o povo de Israel na época ainda também estava cativo,
Porque o Império Romano já reinava há 63 anos. Já dominava aquela região há 63 anos. O povo de Israel estava cansado de ser cativo. O povo de Israel estava querendo libertação. Eles estavam eufóricos. Essa época para eles era uma época muito boa. Eles comemoravam, tinha a festa lá dos pães asmos, né, que eles tiravam o fermento de casa, porque eles aprenderam o fermento lá com os egípcios, e para que eles comemorassem essa festa, né, para que eles comemorassem, eles tiravam todo o fermento durante uma semana de casa. Eles comiam pão sem fermento. Eles tiravam todo tipo de fermento que eles tinham em casa, limpavam a casa deles, porque era uma tradição dessa festa, que até se confundia com a Páscoa, porque antecedia a Páscoa. A própria Bíblia fala na época dos pães asmos, ou seja, a época da Páscoa. Então, se confundia muito nessa época essas duas festas. E o povo estava comemorando isso, porque como o fermento foi inventado pelos egípcios, eles queriam tirar o fermento porque eles consideravam que eles estavam libertos, eles não precisavam mais dos egípcios, eles não queriam mais restos dos egípcios junto com eles. Essa era a época. Porém, João Batista já tinha sido morto. João Batista veio dizendo que o Messias viria depois dele. O Messias, ou seja, o Messias estava presente entre o povo. E muitos olhavam para Jesus e não entendiam por que ele fazia tantos milagres. Porque na cabeça do povo, o Messias viria libertar o povo com uma espada, vindo num cavalo, e ele iria tomar o trono de Israel, iria se assentar e ia ser rei. Na cabeça do povo de Israel, Jesus viria assim, como um príncipe. Num cavalo, matando todo mundo, agora você sai do trono, que agora o trono é meu. E ele ia se assentar e ia reinar. Na cabeça de todo mundo era assim. E de repente eles olham, um cara que se chama o Messias, está se chamando Messias, um filho de carpinteiro, que nasceu numa manjedoura, que anda simples, que não anda em cavalo, anda em jumento. Eles olham, esse é o Messias? Não, não é o Messias, é um profeta, pode ser, quem sabe, outro profeta que veio, mas não é o Messias. E por que eu estou falando isso? Talvez os discípulos, os discípulos olhassem para Jesus e ficassem se perguntando, quando que ele vai sair dessas vestes, ele vai tomar o trono, e ele vai pegar a espada e vai matar todo mundo? Quando? Será quando que ele vai se revelar entre a gente? Quando que ele vai tomar o trono? Tanto que os discípulos eles começaram a ficar apavorados. Jesus começou a falar assim, gente, eu vou morrer. Mas não se cumpriu ainda o que ele falou que ele iria fazer? Não se cumpriu ainda o que a profecia estava dizendo, que ele iria reinar? Como assim Jesus vai morrer? Como assim? Ele ainda não tomou o trono? Como assim Jesus vai morrer agora? E nesse espírito que eles estavam, de querer libertação, eles olhavam para Jesus e tinham essa esperança. E talvez Judas, que estava no meio dos discípulos, também acreditasse nisso. Parece às vezes para mim que quando Jesus foi pego lá no Getsemane, Pedro tirou a espada, Pedro pensou, é agora, vou acabar com tudo. Foi na orelha do guarda e nhaco, tirou a orelha do guarda. Parecia que ia ser guerra, mas Jesus não quis guerra. Jesus veio de outra forma. O reino de Jesus era de outra forma. As pessoas achavam aquilo, mas não era daquela forma. E essa história começa um pouco dramática. Porque no versículo 21, na minha versão, fala: dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Estava se aproximando a morte de Jesus. Ele sentiu isso. Ele sentiu, a morte está chegando. Já é o momento que eu estou pulando fora daqui. Está se aproximando o dia que eu vou ser entregue nas mãos dos homens e eu vou ser crucificado. Está chegando o dia. E Jesus, sendo também homem, se angustiou por dentro. Começou a ficar muito triste.
Caramba, está chegando. E ele começou a avisar um pouco os discípulos. E essa história é uma história um pouco dramática. Porque numa vez só acontece um monte de coisa. Todo mundo que estava andando com Jesus já há 3 anos, cara. 3 anos, homens de confiança de Jesus. Jesus sendo Deus, escolhendo 12. Em uma só cartada, ele fala que Judas iria o trair. Judas, logo um homem de confiança, para ser tesoureiro tem que ser de confiança. Para cuidar de dinheiro tem que ser de confiança. Judas era esse cara, logo o cara de confiança, o mais instruído, iria trair Jesus. E Pedro, que iria ser o líder depois dos discípulos, a quem Jesus falou: Pedro, o que você ligar aqui na terra será ligado nos céus. Pedro também foi indicado: cara, você está falando aí, que você vai dar a vida por mim, mas eu te digo que o galo nunca mais vai cantar até que você me traia, até que você me negue 3 vezes. De uma vez só, Jesus, dos 12, já disse isso para 2. Na época que se aproximava a Páscoa. E talvez você esteja se perguntando: o que isso tem a ver com o que a gente começou a falar aqui? O que isso tem a ver quando eu perguntei o que é um embaixador, o que é um embaixador do rei? O que isso tem a ver na mensagem? O que tem a ver é que Judas, Pedro e tantos outros se diziam embaixadores do rei. Eram embaixadores do rei, eram chamados discípulos, eram pessoas que andavam com Jesus, eram pessoas que viram milagres de Jesus, eram pessoas que foram instruídas por Jesus, que estavam vendo o que Jesus fazia, que sabiam que Jesus era o Messias, era o Mestre, que sabiam que Jesus era o Cristo. Eram pessoas que estavam lado a lado com Jesus, que viram coisas grandiosas, chamados de discípulos, chamados de embaixadores do rei. Tanto que quando Pedro é acusado lá por tantas pessoas, quando ele começa a negar Jesus, as pessoas falavam: cara, você fala igual a ele, você anda igual a ele, você é igual a um dos discípulos de Jesus, porque você faz a mesma coisa que ele faz. Pedro era visto como um embaixador do rei. Pedro era visto como um embaixador. Judas era visto como um embaixador do rei. Mas eles não tinham entendido ainda o que era ser um. Eles ainda não eram embaixadores. Não eram. Porque se fossem, dariam a vida por Jesus. E não atirariam. E não fugiriam. E não teriam medo. Sabe, talvez hoje você esteja aqui. E talvez você esteja comemorando 60 anos de uma embaixada. Só que você nunca foi um embaixador. Talvez você esteja aqui e você comemore 126 anos de uma igreja que você nunca foi. Você pode, nesse meio tempo, estar comemorando os 500 anos de uma reforma protestante, só que você nunca foi um cristão. Eles poderiam estar comemorando 3 anos ao lado de Jesus. Eles estavam 3 anos ao lado de Jesus. E ainda não eram embaixadores. Isso traz um aperto no meu coração e uma reflexão quando eu estava em casa. Me perguntando se eu realmente sou o embaixador do rei e se eu realmente represento Jesus Cristo aqui na terra. Porque quando a palavra embaixador fala, embaixador do rei fala, representar Jesus Cristo aqui na terra, não está falando representar Jesus Cristo em sua igreja.
Quando fala representar Jesus Cristo aqui na terra, está dizendo que você tem que representar Jesus Cristo aonde você trabalha, aonde você estuda, na sua faculdade, na sua escola, no seu emprego, na sua rua. Você precisa estar representando Jesus em todos os lugares. E isso é um sinal de alerta para nós, porque até aqueles que estavam com Jesus durante tanto tempo, vendo tantas coisas nos olhos assim, eu imagino como que era ver Jesus ressuscitando mortos, eu imagino como que era Jesus multiplicando pães, peixes na minha cara, e mesmo assim eu não era um embaixador, mesmo assim eu não me tornar um embaixador. Mas isso acontece muito também nos dias de hoje, porque a gente tem uma acessibilidade incrível, uma acessibilidade incrível com a palavra de Deus. A gente pode aprender a qualquer momento, a gente pode ser ensinado por Jesus a qualquer momento. E tantas vezes a gente nega isso. Será que estamos sendo Judas do nosso tempo? Será que estamos trilhando o mesmo caminho que ele trilhou? Sabe? Ninguém se torna traidor da noite para o dia. Judas não nasceu traidor. Ele não nasceu assim. Claro, todos nós já nascemos condenados, escravos do pecado, infelizmente. Jesus nos liberta. Mas Judas, ele não tinha sido, ele ainda não tinha aprendido ainda a ser um traidor. Ele não nasceu assim. Não é de um dia para o outro, é aos poucos. Se você voltar um pouco a sua Bíblia, em João 12, no versículo 6, você pode deixar aberto lá no 13 que a gente vai circular por aqui mesmo. Em João 12, 6 a gente vê, diz assim: isto lhe disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Essa é uma ocasião em que Maria vai aos pés de Jesus e joga um perfume caríssimo. Valia muito dinheiro. E Judas viu aquilo e ficou indignado, ficou louco. Ele olhou aquilo e falou: meu Deus, quanto desperdício. Poderia ter vendido isso e dado aos pobres. Mas aí, no versículo que a gente leu, a gente vê que esse não era o motivo, dar aos pobres. O motivo era porque Judas era ladrão. Judas tinha o costume de roubar o dinheiro da bolsa dos apóstolos. Que loucura, cara. Ele roubava Jesus. O tesoureiro de Jesus roubava ele. Ele roubava o dinheiro da bolsa. E a Bíblia, quando fala, parece que era um costume. Era um costume dele, não tinha sido a primeira vez. Ele tirava o dinheiro da bolsa. Você não se torna um bandido da noite para o dia. O diabo, ele trabalha aos poucos, porque ele sabe que se ele aparecer com uma proposta enorme na sua frente, você pode identificar que é dele a obra e você rejeitar. Ele não vai fazer isso. Ele é astuto. Ele vai te dominando aos poucos. Com Judas, provavelmente foi assim. Acredito eu que ele não começou roubando. Ele talvez tenha começado tirando um pouco aqui, depois tirar um pouquinho ali, depois ele estava roubando direto. Cuidado. Cuidado. O diabo, ele está vendo o que você faz. A gente não tem costume de falar sobre o inimigo. Mas ele vê o que você faz e ele é astuto. Ele vai aos poucos te enganando, te envolvendo, até te matar, como ele fez com Judas. É aos poucos. Corte o mal pela raiz. Não deixe isso acontecer na sua vida.
O pecado tomou conta de Judas a ponto dele vender o mestre por míseras 30 moedas de prata. Era pouco. Era pouco. 30 moedas de prata. Ele vendeu o mestre, Cristo, o Salvador. Ele vendeu Deus. Porque o pecado já tinha tomado conta do coração dele. Será que mesmo nessa caminhada em que nós estamos hoje, eu não conheço sua vida, mas vejo aqui que muitos, provavelmente todos, são da igreja. Será que nessa caminhada cristã que você está tendo, você conhece Jesus de verdade? Porque para Judas fazer isso, ele não conhecia Jesus verdadeiramente. Ele não conhecia. Você está andando com Jesus, mas será que você o conhece de verdade? A gente canta muito, né? Principalmente hoje em dia. Quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. A música praticamente só tem isso. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Será que a gente está cantando isso como? De boca para fora? Ou de coração? Eu quero conhecer Jesus. O motivo pelo qual Judas estava com Jesus talvez não fosse conhecer Jesus. Eu não sei o motivo pelo qual você está andando, mas tomara que não seja pelo mesmo motivo de Judas. A gente vê muitos exemplos na Bíblia de pessoas que se diziam conhecer Jesus, mas nunca o conheceram. Você quer saber alguns? Jó. Jó era um homem íntegro diante de Deus. Deus falou que ele não tinha acusação a Jó. E que o diabo podia acusar que fosse, porque Jó era um cara íntegro. E a gente se depara no final do livro de Jó, que Jó falou que ele só conhecia Jesus de ouvir falar. E no final da vida dele, depois que tudo aconteceu com ele, aí sim ele foi conhecer Jesus de verdade. Jó teve praticamente uma vida inteira sem conhecer Jesus. Saulo, que depois se tornou Paulo, ele era um dos homens mais instruídos, mais inteligentes da época dele. Ele sabia muito de Bíblia. Muito, muito. Talvez ele sabia onde estavam as referências bíblicas todinhas. Se tivesse lá um esgrima bíblico, ele ia bater aqui e ia abrir. Na hora. Talvez ele soubesse muitos versículos de cor. Ele fazia uma prova em 5 minutos. Mas ele não conhecia Jesus. Era apenas letra. Ele não tinha tido ainda uma experiência com Jesus. Ele ainda não conhecia, ele não sabia quem era Jesus. Mesmo sabendo a palavra. Judas andou com Jesus durante muito tempo. E é o que a gente sabe da Bíblia, porque antes disso, provavelmente, Jesus já fazia sucesso onde ele estava. Então, provavelmente, Judas já conhecia Jesus antes. Já sabia quem ele era. Mas ele não conseguiu enxergar. Ele não conheceu Jesus verdadeiramente. Não espere Jesus morrer para você, ou você mesmo morrer para que você depois queira conhecer Jesus. Judas foi tentar reverter isso tarde demais, após ter andado tanto tempo com o Mestre. Estamos deixando Jesus modificar a nossa vida de verdade? Porque por mais que ele andasse com Jesus, Judas nunca foi transformado. Porque se ele fosse transformado, ele não faria as coisas que ele fazia, ele não roubaria a bolsa, ele não entregaria Jesus por 30 moedas de prata, e depois ele não se mataria. Se ele tivesse deixado Jesus modificar a vida dele, o coração
Talvez você esteja vindo na igreja, talvez você esteja sendo um embaixador, talvez você esteja se dizendo um cristão, talvez você esteja até em cargos da igreja, talvez você esteja trabalhando arduamente aqui na igreja, mas você ainda não deixou Jesus te modificar. É importante ter trabalhadores, é importante, a gente precisa trabalhar. A igreja precisa de pessoas ativas, a igreja precisa de pessoas que trabalhem, a igreja precisa de embaixadores do rei. Mas precisa de embaixadores transformados, não apenas de nome. Você segue Jesus com quais intenções, cara? Em João 6:26, em João 6:26, a gente tem um trecho, depois que Jesus faz lá a multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão vai até Jesus. E aí a multidão chega procurando, ei Jesus, eu quero ver os seus milagres e tal. Jesus chega e manda essa aqui. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. O povo estava procurando Jesus para comer de novo. Não era para conhecer Jesus, não. Não era para ter intimidade com Jesus, não era para ter uma vida com Jesus. O povo estava seguindo Jesus para que tivesse de novo pão. Se acomodaram. Quantas vezes a gente se acomoda na nossa vida porque a gente já tem aquela vida estabilizada? Não, agora aposentadoria gospel, como a gente fala. Estabilizei minha vida, tá bom. Já tá bom, já. Eu trabalho aqui na igreja, eu venho na igreja aos cultos, eu não preciso mais ser transformado. Não. Todos nós precisamos diariamente de uma transformação. Nenhum de nós ainda alcançamos o que a gente vai alcançar lá no céu. Enquanto nós estivermos aqui, a gente não vai conseguir alcançar. A gente precisa estar em busca. A gente precisa estar tentando conhecer o Mestre todos os dias. E talvez na sua vida aí que você tem, que você já conseguiu tudo que você queria, ou talvez boa parte dela, e que Deus te deu coisas, você tenha se acomodado. E aí você só procura Jesus quando você quer de novo. Eu só quero de novo. Me dá aquilo que você me deu, Deus. Me dá aquilo de novo. A gente procura com outras intenções, assim como o povo procurou Jesus nessa época. Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. E você? Você tem trocado Jesus pelo quê? A palavra trair é muito pesada, como eu disse no início. É muito difícil para nós pensarmos que a gente pode ser um Judas no nosso tempo. Mas talvez você esteja aí, está traindo Jesus sem ninguém saber. Talvez todos os dias você esteja trocando Jesus por coisas tão pequenas. Você pode estar trocando Jesus até mesmo por coisas menores do que 30 moedas de prata. E a gente gosta de pisar em Judas. A gente gosta de falar, foi o traidor, mas e nós? Você não se encaixa nisso? Glória a Deus. Mas será que eu e você temos algo para melhorar diante de Deus? O nosso tempo é muito engraçado, cara. Parece que servir a Deus fica por último. Se eu tiver um tempo, eu vou à igreja. Se eu tiver um tempo, eu oro hoje. Se eu tiver um tempo, eu vou ler a Bíblia. A gente perde tanto tempo, eu falo por mim mesmo. A gente perde tanto tempo em Facebook, internet. A gente desperdiça o nosso tempo em coisas banais, cara. A gente troca Jesus por prazeres momentâneos. A gente troca Jesus por tantas outras coisas. E depois a gente quer falar, Judas traidor.
Temos trocado Jesus pelo quê em nossas vidas? Quais são as suas moedas? Eu não vou ficar dando exemplos aqui do que pode ser. Você sabe o que pode ser. Eu sei o que pode ser na minha vida. Ninguém aqui é de ferro, ninguém aqui é o mestre em si. Talvez o que precise para cada um de nós é a gente reconhecer que a gente precisa mudar. Conheço muitos crentes, e quantas vezes eu também sou assim, icos. Não arredam um pé, eles não gostam de falar que eles estão errados. Eles não gostam de falar assim, eu preciso consertar isso na minha vida. Porque são pessoas que já acham que já atingiram a salvação e não precisam fazer mais nada. Não. Nós precisamos melhorar dia após dia. Nós precisamos nos santificar todos os dias. Não é apenas um dia da minha vida que vai me salvar. A não ser que eu morra hoje. A não ser que eu seja como o ladrão da cruz, que entregou a vida dele na cruz, e na cruz mesmo morreu. Mas enquanto você estiver aqui, você precisa ser transformado todos os dias, porque a sua natureza vai querer te matar por dentro. A natureza humana ela é podre, ela é pecaminosa. A natureza humana te condenou e te mandou para o inferno. Quem te salvou foi Jesus. Quem nos salva da nossa natureza humana é Jesus. Precisamos nos consertar todos os dias. Não é apenas não é um dia da semana. Você mostra quem é você na segunda-feira. Aí a gente vê quem é você. A gente vê quem é você quando te dão poder. A gente vê quem é você quando a gente te dá cargos. Aí a gente vê quem você é. Não deixe o homem, não deixe a natureza te contaminar. Saiba que ela pode te mandar para o inferno. Você precisa mudar todos os dias. Jesus precisa te mudar todos os dias. Judas estava com Jesus todos os dias, mas nunca foi mudado. Você se identifica com isso? Felipe. Ainda tem tempo. Não é pecado algum reconhecer que eu preciso mudar. Não é. Não é. Sabe, aqui tem pessoas, não tem tantas pessoas. Não tem tantas pessoas. Mas Jesus queria falar com você hoje. Deus queria falar com você hoje. Deus queria falar comigo hoje. Toma essa palavra para você. Alguém aqui, se não todos, não sei, inclusive eu, precisamos ouvir isso. Você está aqui não é à toa. Há tempo de se arrepender. Ainda existe tempo de se arrepender. Nós vimos aqui, no trecho que a gente leu em João 13, sobre dois caras, né? Foi Judas e Pedro. Judas e Pedro. Porém, os dois com pecado, os dois com pecados semelhantes de trair Jesus, de negar Jesus, mas com finais diferentes. Você não precisa abrir, mas em Mateus 27, versículo 3 até o 5, diz: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Como eu disse
não é uma história feliz de se contar. Eu poderia vir aqui e contar uma história muito feliz, mas é uma história com final triste. É a história de um discípulo de Jesus que se suicidou. É a história de um homem que se dizia discípulo do Mestre, que se dizia embaixador de Cristo, que errou o alvo e entregou a vida. Ele não suportou. Judas deu fim à própria vida, mas você ainda tem tempo. Você ainda tem tempo. Se você está trilhando o caminho que Judas trilhou, se você está se destinando até lá, você ainda tem tempo de se consertar. Você ainda tem tempo. A diferença entre Judas e Pedro está na coragem de recomeçar. É a coragem de recomeçar. Judas, ele não quis recomeçar, ele deu um fim. Pedro quis recomeçar. Ainda há tempo. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora. Que você não conversasse com ninguém que está do seu lado. Abaixe sua cabeça. Eu queria que você fizesse uma autoanálise de você nesse momento. Que você seja verdadeiro com você. Que você seja sincero com você mesmo nesse momento. O que está em jogo é a sua vida. É a sua vida. É a sua vida com Deus. É uma eternidade que te espera. O que está em jogo é isso. Não é pouca coisa. É tudo que você tem. É a sua vida. É a sua história. É a sua eternidade. É isso que está em jogo. Você precisa fazer uma autoanálise de você e saber que se você precisa se consertar hoje ainda é tempo. Hoje ainda você pode fazer isso. Ainda há tempo de recomeçar. Você precisa apenas de coragem. Você precisa apenas reconhecer que você precisa do perdão de Jesus. Pedro também fez um pacto muito feio. Ele pecou, ele errou muito feio com Jesus. Mas Pedro teve a coragem de chegar para Jesus e falar: Jesus, eu errei. Eu quero recomeçar. Pedro não foi um Judas do tempo dele. Em 2 Coríntios 5:20, continue de cabeça fechada. Nós temos um versículo muito conhecido dos embaixadores, que nem precisamos ler. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A gente está rogando que você se reconcilie com Deus. Você veio aqui hoje, era porque Deus queria que você se reconciliasse com Ele hoje. É hoje. Você precisa de reconciliação, cara. Deus, Ele tem feito coisas grandes no nosso meio. Ele tem feito coisas grandiosas na nossa geração. Ele tem usado a nossa geração para muitas coisas. Mas Ele quer fazer ainda muito mais. Só que falta você. Mas eu estou muito velho para isso. Eu sou muito pecador. A história nos prova o contrário. Temos visto aqui mensagens do pastor Rogério falando sobre Caleb, que era um homem já velho e conseguiu adquirir as suas promessas com Deus. A gente está vendo aqui a história de um homem chamado Judas, que traiu Jesus, mas ainda tinha esperança para ele. Quem quis pôr fim à história dele foi ele mesmo. Porque se ele chegasse para Jesus como Pedro fez,
Jesus o perdoaria. Jesus não está aqui para acusar você dos seus pecados. Jesus não está aqui para te condenar. Jesus está querendo te dizer hoje que Ele quer te libertar do pecado que você está, que Ele quer fazer coisas grandiosas na sua vida, que Ele quer te usar para essa geração. Ainda tem tempo. Mas você precisa largar o pecado, você precisa parar de ser um Judas do seu tempo. Falta você. Falta você. Eu queria orar nesse momento. E eu gostaria que você, que tem algo para melhorar dentro de você, através dessa autoanálise que você fez, que você ficasse de pé. Que você ficasse de pé agora. Eu estou em pé. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso melhorar com Jesus. Eu preciso ser modificado. Tem coisas em minha vida que estão erradas. Eu preciso mudar hoje. É hoje. A partir de agora vai ser diferente. Eu não quero ter o fim. Queria que você viesse aqui à frente. Que a partir de hoje a gente seja cristãos diferentes. Que nós não sejamos Judas no nosso tempo. Nós somos embaixadores do Rei. Somos embaixadores do Rei. Nós somos embaixadores do Rei. Nós temos uma responsabilidade aqui na terra. Nós representamos Jesus aqui na terra. Nós temos uma responsabilidade. Judas tinha uma responsabilidade. Depois que Judas se matou, a história continuou. Colocaram alguém no lugar de Judas, porque a obra não pode parar. Se você parar, quem está se prejudicando é você mesmo. A obra tem que continuar com você. Que a partir de hoje seja diferente na sua vida, na minha vida, se temos coisas para consertar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor trouxe a sua mensagem hoje, Pai. Eu te agradeço, Deus, porque eu não sou merecedor de nada do Senhor. Mesmo assim, o Senhor falou aqui, Deus. O Senhor falou aos nossos corações, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor se importa com a gente. E o Senhor vê o que está errado. E o Senhor não fica na inércia, o Senhor não fica esperando. O Senhor vai de encontro com a gente e fala para que a gente mude. Porque o Senhor quer o melhor para a gente. Deus, que o Senhor nos ensine a cada dia a sermos mais parecidos com o Senhor. E que se estamos trilhando o caminho que Jesus trilhou, de estarmos caminhando lado a lado com o Senhor, de estarmos nos enganando, achando que conhecemos o Senhor, que o Senhor pare a nossa história nesse momento e o Senhor mude tudo, que o Senhor nos quebre e nos faça novos, Deus, que o Senhor nos faça novas pessoas, que o Senhor tire de nós, Senhor, o pecado, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor seja com cada pessoa, Deus, que reconheceu isso nessa noite. Que o Senhor também seja comigo, Deus, que também reconheci isso nessa noite. Obrigado, Deus, pelas vidas, mas eu te peço para que seja diferente, em nome de Jesus. Faça a tua obra no nosso meio, Deus. Chame a tua igreja. O Senhor está voltando. Vemos profecias sendo cumpridas nesse tempo, Deus. A gente acredita, o Senhor está voltando. Nós estamos aqui, Senhor, para sermos instrumentos do Senhor nesse tempo. Estamos aqui, Senhor, para sermos embaixadores do Rei Jesus. Meu Deus, tome em tuas mãos as nossas vidas. E que a
partir de hoje a gente possa se lançar nos teus braços, Deus, e nossas vidas serem diferentes, Deus, a partir de hoje, se há algo para mudar. Toma em tuas mãos as nossas vidas, Deus. Nos faça novos. Nos faça diferentes de Judas. Que a gente possa não cometer os mesmos erros que ele. Que através do erro dele a gente possa, Senhor, ser diferente. Mude essa geração. Levante pessoas aqui nesse lugar, Deus, para fazer a sua obra nesse tempo. O Senhor ainda tem muito para fazer nesse tempo. E o Senhor quer levantar pessoas aqui. Daqui sairão muitos ministros de Deus. Daqui sairão pastores. Daqui sairão missionários. Sairão pessoas que irão mudar a geração. Em nome de Jesus, que o Senhor seja com cada um de nós. Que o Senhor transforme esse tempo. A partir de nós, estamos aqui para representarmos o Senhor, o Rei Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que nós ouvimos aqui, Senhor. Obrigado, meu Pai. Porque nesses 60 anos de embaixada, nós podemos falar até aqui, o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja permanece viva até hoje. O Senhor cuidou dela, apesar das lutas, apesar, Senhor, das angústias, a tua igreja ainda está aqui. Glórias ao teu santo nome por isso. E a gente te pede muito mais nesse tempo. Transforme as nossas vidas, que nós possamos ser instrumentos disso verdadeiramente. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa oração. No teu nome, nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Queridos, depois dessa mensagem tão preciosa, maravilhosa, quero dizer aos irmãos e justificar também a saída do nosso pastor. Ele teve que sair para uma outra reunião, mas ele saiu com pena. Ele estava com pena de sair por causa da mensagem tão preciosa que acabamos de receber. E quero agradecer a todos aqui nesta noite e reforçar o convite para amanhã. Amanhã vai estar conosco o pastor Nivaldino Cipriano Basto, da 2ª Igreja Batista de Irajá. É um pastor que ama essa organização. Viveu praticamente todo o seu ministério falando, pregando sobre esta organização Embaixador do Rei. E amanhã nós vamos conhecer esse servo de Deus. E também estará conosco, ministrando louvor ao nosso Deus, a cantora, a irmã Alice Pires. A igreja não a conhece ainda, mas vão ter a oportunidade de conhecê-la amanhã. A irmã Alice é da Assembleia de Deus aqui de São Fidélis. É uma irmã abençoada. Então nós vamos estar aqui amanhã, juntando com outros que estarão conosco, as outras embaixadas, por ser sábado, vão, porventura, né? Creio eu que vão estar aqui conosco amanhã, um bom número de embaixadas aqui presente. Muito obrigado a irmã, o irmão que veio nessa noite, apesar dessa chuva, né, abençoada, mas nós fomos muito abençoados nessa noite. Não tenho dúvida nenhuma. Então Deus abençoe todos. E logo após o culto, né, nós vamos passar a palavra também ao Livre Soul, agradecendo já, né, ao Livre Soul por ter nos atendido. E logo após, não saiam pela lateral, vai ser encostada a porta, os irmãos vão sair por aqui, mas primeiramente esperem os nossos meninos saírem, tá? E
vocês vão estar recebendo ali uma lembrancinha logo na saída. Então não saia ninguém antes dos nossos embaixadores se posicionarem lá atrás. E amanhã todos nós estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Amém? como na primeira vez.